E a trama, você sabe. Um casal em uma casa remota é aterrorizado por 3 estranhos mascarados. Tô brincando. Ou será que não? Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Começando mais um vídeo do Em Cartaz com as estreias do cinema na semana. Sobre uma dessas estreias, eu já falei em outro vídeo que você encontra aqui no canal. No caso é Coração de Lutador, The Smashing Machine, filme que pode dar o Oscar de melhor ator a Dwayne Johnson. Isso, claro, se ele passar por cima de Leonardo DiCaprio e do Wagner Moura e de outros que aparecerem. Falei também brevemente sobre mais uma semana do Ghibli Fest, o ciclo de relançamentos de filmes desse super marcante estúdio japonês de animação que está completando 40 anos. Isso quer dizer que não sobrou assunto para hoje? Capaz! Tem mais 3 estreias nos cinemas para comentar. Isso sem falar do relançamento de Avatar: O Caminho da Água. Então é só você seguir o canal, dar o like no vídeo e a gente já pode começar. Bom, eu vou começando enquanto você faz isso. As últimas 8 semanas tiveram a estreia de 7 filmes de terror nos cinemas. Nessa aqui tem mais uma. É Os Estranhos, capítulo 2. Em um dos modelos de história de terror mais clássicos, um casal a caminho da lua de mel tem o azar de ter o carro quebrado. O que parece ser uma boa solução, o refúgio em uma casa de Airbnb longe de tudo, se transforma em um pesadelo quando um trio de mascarados aparece para tocar o terror. Os Estranhos capítulo 2 é a continuação de Os Estranhos capítulo 1. Se você acha isso uma obviedade, tem razão. Mas talvez você não esteja preparado para o plot twist. Essa, na verdade, é a 4ª parte de uma franquia. Sim, tudo começou em 2008 com Os Estranhos, que tinha até um investimento em elenco bom ali, com nomes conhecidos da época, como Liv Tyler e Scott Speedman. A história era basicamente a mesma dessa de agora, com um casal em uma casa remota aterrorizado por 3 estranhos mascarados, violentos e sádicos. A continuação viria só 10 anos depois, 2018, com o subtítulo Caçada Noturna. O trio ainda era o mesmo, com as mesmas máscaras, mas, surpresa, dessa vez as vítimas eram uma família e não um casal. E o cenário era um trailer e não uma casa. Uau! Aí, no ano passado, veio Os Estranhos capítulo 1, com uma trama que, bom, você já sabe qual é. Novidade mesmo é o diretor que assumiu a franquia. O finlandês Renny Harlin já viveu dias de glória, e não só por ter sido casado por 5 anos com a maravilhosa Geena Davis. Ele dirigiu alguns filmes de ação que fizeram barulho no início dos anos 90, como Duro de Matar 2 e Risco Total, esse com Sylvester Stallone. Até ignorar a famosa maldição de que filmes de pirata sempre são fracasso de bilheteria. Ele fez A Ilha da Garganta Cortada, com a então esposa Geena Davis, e foi um fracasso tão grande que quase arruinou a carreira dele. Alguns anos depois, Piratas do Caribe acabou com a maldição, mas o estrago para o Renny Harlin já estava feito. Ele continuou fazendo filmes, mas quando o seu currículo tem Alta Velocidade, de novo com Stallone, e O Exorcista, O Início, não dá para dizer assim que você se recuperou. Agora, ele aposta todas as suas fichas em Os Estranhos. O capítulo 1, ele definiu não como uma continuação lá do original de 2008, não como um remake, mas como a sua versão da história do filme de 2008. O que quer que isso signifique? E ele filmou aquele ao mesmo tempo que esse agora e que o próximo. Sim, porque ele está fazendo uma trilogia de 5 filmes, se você juntar com os 2 de antes da pandemia. Foi tudo isso agora, esses 3 que ele está fazendo agora, foram filmados juntos em 2022. Inclusive, ele disse que a protagonista Madeleine Petsch filmava, tipo assim, uma cena do primeiro de manhã e uma do segundo à tarde. Uma loucura. E ele ameaçou, ou melhor, desculpa, não ameaçou não, né? Afirmou que a trilogia pode até acabar no próximo filme, mas que ele ainda tem mais histórias desse universo para contar. O 3º filme está programado para uma data ainda não definida do ano que vem. E a trama, você sabe. Um casal em uma casa remota é aterrorizado por 3 estranhos mascarados. Tô brincando. Ou será que não? Os Estranhos capítulo 2 está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos
e duração de 1h39 minutos. Agora, na nossa próxima estreia, a gente fala de um outro tipo de terror. É o da escravidão no Brasil. O filme nacional Malês é uma história que mescla ficção com um pano de fundo real, a chamada Revolta dos Malês, um dos maiores levantes contra o sistema escravagista do Brasil no século XIX. Um homem e uma mulher muçulmanos, prestes a consumar o casamento, são sequestrados na África e trazidos para o Brasil. Aqui eles enfrentam os horrores da escravidão e precisam sobreviver se quiserem se reencontrar. É impressionante como o Brasil não conhece a sua história e o pouco que conhece ainda é deturpado. Começa que quando a gente estuda a escravidão na escola, ou pelo menos na época que eu estudei, e antes disso também era assim, a gente aprende que quem aboliu a escravidão foi a princesa Isabel. E aí fica parecendo que, nossa, né, a princesa branquinha, boazinha, foi lá e em um gesto de extrema bondade assinou a Lei Áurea. A verdade é que esse foi o final de um processo duríssimo, que envolveu a luta de muita gente, especialmente dos próprios escravizados e de outros negros. E foi um processo longuíssimo também, já que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E a lei só foi assinada pela princesa Isabel porque o pai dela, Dom Pedro II, se omitiu. Foi adiando, foi enrolando, deu uma desculpa, entrou com atestado e empurrou o serviço para a filha. 1 ano e meio depois, a caneta foi tirada de vez da mão dele, com o Brasil se livrando da monarquia para virar uma república. E mesmo quando a gente estuda sobre os movimentos que culminaram com a libertação dos escravizados, pouco se fala da Revolta dos Malês. Ela aconteceu em 1835, portanto, mais de 50 anos antes da Lei Áurea, e foi em Salvador, que, até por ter sido capital, era uma das cidades mais importantes do país. Até hoje, nunca ficou muito claro qual era exatamente o objetivo do levante. Tinha o lado de tentar tomar o poder em Salvador, o de acabar com a escravidão, ou pelo menos melhorar a vida dos escravizados, mas também tinha um lado religioso, malês significa muçulmano, e até um lado de africanos contra brasileiros. Acabou não sendo bem sucedida, até porque a informação de que a revolta aconteceria vazou e as autoridades se prepararam para resistir. Mas foi mais uma pancada que enfraqueceu o sistema escravocrata, inclusive porque serviu de inspiração para outros levantes. Esse filme que chega agora tem envolvimento total da família Pitanga. O pai, o incrível e veterano Antônio, 86 anos, dirige e interpreta Pacífico Licutã, que existiu de verdade. E seus filhos Rocco e Camila Pitanga também estão no elenco, que conta ainda com Patrícia Pilar, entre outros. Malês está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 1h54 minutos. Agora a gente deixa o clima bem mais leve, porque a nossa próxima estreia é um desenho animado para a criançada. Dora e o Mundo Mágico das Sereias. Essa pequena aventureira e seu fiel companheiro Botas tocam um instrumento mágico e se tornam sereias. E aí eles embarcam em uma série de desafios para salvar a enseada das sereias. A Dora Aventureira é um personagem da TV, do canal Nickelodeon, com 25 anos de estrada já esse personagem. Nesse tempo todo, já são mais de 370 episódios em 18 temporadas, contando a principal e os spin-offs. É voltado principalmente para crianças menores, até ali os 6 ou 7 anos, até por ter um caráter meio educativo, um ritmo mais pausado. No cinema, ela ganhou 2 longas-metragens em live action que miravam públicos mais abrangentes. Dora e a Cidade Perdida, de 2019, e Dora e a Busca pelo Sol Dourado, desse ano agora, e com uma produção mais modesta que a do primeiro. Esse novo lançamento agora é uma espécie de volta às origens, em 2 sentidos. É uma animação e não é um longa-metragem, mas uma coleção de 5 episódios inéditos. Até por isso, é bem curtinho, ideal para crianças pequenas. Dora e o Mundo Mágico das Sereias está em cartaz nos cinemas, com classificação indicativa, claro, livre, e a duração é de menos de 1 hora, só 55 minutinhos. Na semana passada eu falei aqui sobre a estreia nos cinemas brasileiros do desenho animado chinês Nezha 2, O Renascer da Alma,
que praticamente só com o mercado local lá da China se tornou a 5ª maior bilheteria da história do cinema. A 3ª maior é esse filme aqui, ó, Avatar: O Caminho da Água, que chegou aos cinemas em 2022 e que agora está sendo relançado nas telonas como aquecimento para o 3º capítulo da franquia Avatar: Fogo e Cinzas, que estreia em 19 de dezembro desse ano. Aliás, coincidentemente, os dois filmes têm a mesmíssima duração, que é aquela que castiga a busanfa. 3 horas e 12 minutos. Então, se você for encarar, leva uma almofadinha, vai no banheiro antes, avisa os parentes e amigos que você não morreu, você só vai ficar um tempinho sem responder as mensagens e aí, curta o cinema. Tchau!